Olá, pessoal, tudo jóia? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos então aí para a última parte, né, da nossa atividade da fusão, tá? Lembrando que a gente tem ainda outros dois assuntos para tratar, que é o índice de vegetação e do registro de imagens, tá? Mas aqui, no primeiro vídeo, a gente organizou os dados para poder montar a nossa fusão. Então, o que a gente fez? A gente fez um recorte, né, das bandas multiespectrais, lembrando, né? Bandas multiespectrais relacionadas a cada comprimento de onda, seja ela o azul, verde, vermelho, infravermelho próximo. E a gente também fez um recorte do mesmo tamanho, né, com uma máscara, né, com um overlay, foi um retângulo, lá no Spring, tá? O mesmo recorte para a banda, qual banda? A pancromática, né? A pancromática que vai pegar, então, todos os comprimentos de onda que a gente citou anteriormente. Então, que vai lá do 0,4 micrômetros, que se inicia lá no azul, 0,45 mais ou menos, e vai até o 0,75, né? Que equivale aí já ao comprimento de onda do infravermelho próximo numa imagem só. Então, vocês observaram, né, a questão da pancromática, ela ter todos esses comprimentos de onda numa só imagem, e ela ter a questão da resolução espacial mais detalhada, né? Ou seja, a gente tem aí 2 metros. E a gente vai casar as multiespectrais com a pancromática. Para quê? Para a gente ter uma imagem colorida, né, e que tem uma resolução espacial melhor. Essa é a intenção da fusão da imagem, né? No sentido de melhorar a acuidade visual dessa imagem, né? Muito bem. Mas antes da gente iniciar esse processo, né, o método que a gente vai utilizar é o método IHS, que é da intensidade, matiz e saturação, né? Intensity. Para a gente entender esse processo, a gente tem que fazer um retrospecto que a gente viu lá em Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação, né, a respeito do espaço de representação de cores, que é o RGB, tá? E que depois existe também um outro espaço de representação, que é o IHS, né? E aí, para vocês observarem o que vai ser feito na fusão, né? Inclusive, eu mostrei um pouco na apostila, né, a questão do procedimento, e a gente vai aprofundar isso nesse vídeo. Então, a questão das representações de cores. Bom, o principal tipo, né, o mais convencional, que a gente conhece mais, é o clássico, o tradicional RGB, né, o chamado Red, Green e Blue, né, são filtros de cores, né, são espaços de representações, tá, que abarca aí as cores primárias aditivas, ou seja, as cores que estão no nosso espectro, né, no espectro humano de visão, tá? Que os nossos olhos são sensíveis à luz do comprimento de onda azul, verde e vermelho, tá? E a junção dessas 3 cores, né, ao mesmo tempo, isso a gente vai ver também a questão da mistura dessas cores, seria a luz branca, né? Lembrando lá a questão do disco de Newton, né, que a gente gira ele, né, e a gente tem a adição de todas as cores, que vai ser justamente a cor branca, ok? E depois eu vou falar também das cores secundárias, certo? Principalmente o ciano, o amarelo e o magenta, tá? Que seriam aí derivações dessas cores primárias. Muito bem, pessoal. Nessa perspectiva, né, como eu havia comentado com vocês, então a gente tem aí o vermelho, o verde e o azul, né, aí no esquema
do RGB, certo? E aí nós temos aí o espaço de representação, tá? Que é o gamut, né? O chamado triângulo de cores primárias, né? Aqui nessa perspectiva cartesiana, tá? Levando em consideração aí o comprimento de onda, tá? Em micrômetros ou em nanômetros, tá? Que vai então do azul, né? Mais próximo aí ao valor 0 da abscissa, ao 0,8 do verde, tá? E ao 0,6 aqui das ordenadas, certo? Então a gente tem esse espaço aqui de divisão de cores, tá? O mais conhecido, né? O esquema que nós chamamos de triângulo de cores, o gamut. No esquema, levando em consideração, né, a subdivisão dos tons de cinza numa perspectiva então, radiométrica, então para imagens de 8 bits, esse esquema do RGB, né, ele é o mais comum, como eu já havia dito, né? Foi idealizado aí pelo físico inglês Thomas Young e, na verdade, derivou, né, pela questão da divisão do prisma de cores que o Newton já havia preconizado um pouco antes, tá? Então, seria aí uma questão de filtros a partir da projeção da luz, né, para as cores do vermelho, verde e azul, né, no esquema, então, que eu chamo de RGB. Bom, então a gente tem aqui a questão bem interessante, né, isso aqui a gente está remetendo bastante à física, né. A questão à esquerda, que nós temos as cores aditivas primárias, né, onde a gente tem, então, a adição dessas cores primárias, né, sejam elas o azul, o verde e o vermelho, sendo que na adição do verde com o vermelho nós temos a secundária amarela, né? No vermelho com azul nós temos, então, a secundária que nós chamamos de magenta, né? E na união do azul com o verde, nós temos, então, a cor secundária aí do ciano, tá? E do mesmo modo, né, se a gente derivar essas cores secundárias, né, e a gente, então, fizer essa questão da adição, a gente retorna para as cores originais, como vocês estão observando aqui à direita, tá? Ou seja, se a gente, então, tem a adição do ciano com o magenta, ou seja, duas secundárias, a gente volta para o original, que é o azul, né? Se a gente tem a soma do ciano, né, e do amarelo, duas secundárias, a gente volta, né, para a original, né, para a primária, né, que é o verde. E do mesmo modo, né, se a gente soma o amarelo com o magenta, a gente retorna, então, para a cor original vermelha. Então, se aqui na esquerda, né, a união dessas cores nos remete a junção de todas as cores primárias, a gente vai ter, então, a cor branca aqui como que se diz? Aqui no centro, né? A junção de todas as cores secundárias, né? A gente tem, então, a teoria do corpo negro, ou seja, a teoria da absorção total, que seria, então, a cor preta. Certo, pessoal? Muito bem. Então, isso aqui é importante para a gente entender a questão do espaço de representação do RGB, tá? Então, mais uma vez, né? Então, aqui só para a gente frisar, né? Temos aí a junção do vermelho com azul, o magenta, né? Vermelho e verde, amarelo, verde e azul, ciano, ok? E aí, do mesmo modo, né? Se a gente soma as cores secundárias, então aí a gente volta para as cores primárias, né? Como a gente viu no exemplo anterior. O espaço de representação, pessoal, é esse aqui, tá? É um espaço, como eu disse para vocês, cartesiano, né? Chamado aqui de cubo de cores,
tá? Ele vai ter uma diferenciação com o sistema IHS, que eu vou explicar logo à frente, tá? Então, quando nós temos nas abscissas, né, a questão da representação das primárias, sendo o azul, o verde e o vermelho, tá? E nas diagonais, nós temos então as secundárias, né? Isso aqui é uma representação matemática, né, cartesiana, sendo então o ciano, né, o magenta, né, e o amarelo. Certo, gente? Então, aqui um pouco mais detalhado, né, o espaço de representação típico do RGB, tá? Numa perspectiva, como eu disse para vocês, cartesiana, tá? E, de um outro modo, né, de um outro ponto de vista, a gente tem um espaço de representação, né, uma outra forma de enxergar, né, de se abordar, é um sistema IHS. Então, falamos do RGB, agora a gente tem, né, o sistema IHS, tá? Que seria, então, a questão da intensidade ou brilho dessa cor, a questão do hue, né, do matiz ou da tonalidade dessa cor, e a questão da saturação, né, da pureza, né? Ou seja, ao contrário da saturação da pureza, seria uma opacidade, né? Então, nessa perspectiva. Então, ele vai um pouco além dessa representação do RGB, tá? Então, já falando do seu espaço de representação, aqui a gente tem a questão das cores, né? Aqui a gente tem essa representação em grandezas angulares. Aqui no vermelho, né? O azul a 240 graus e a 120 graus o verde. E também nas suas diagonais nós temos as secundárias, né? Sendo aí o amarelo, o ciano e o magenta. E aí a gente vai ter então nessas direções aqui, né, a gente vai ter o componente da saturação, né? Quando a gente está nessa questão angular, a questão da tonalidade, né? E de baixo para cima a gente tem a questão do brilho. Nossa, ficou difícil de entender, professor. Então vamos pegar agora esse exemplo aqui. Ele ajuda a gente a entender melhor. Ou seja, aqui, ó, voltando aqui, a gente tem então o vermelho, o verde e o azul. Então isso, pessoal, a questão do vermelho, do verde e o azul, nós temos o conceito do H, o hue, né? Que é a questão da tonalidade. Então, a tonalidade mais vermelha, uma tonalidade mais amarela, uma tonalidade mais azul, né? Uma tonalidade mais magenta, né? Então, a gente está nessa direção aqui, ó, né, desse espaço de representação de cores, essa direção a gente tem a questão da tonalidade. Essa direção, pessoal, essa direção aqui, ó, é a direção da saturação, ou seja, a questão da pureza da cor, né? Se a gente vai ter uma cor, então, mais apagada, mais opaca, né? Ou uma cor mais viva, né? Uma cor mais pura, uma cor mais saturada. Então, a gente tem aqui o espaço de representação do S, ok? Né? Então, olha só, ele está num espaço ou anti-horário ou horário. De um outro ponto, isso falando da matiz, né? Falando da saturação, a gente tem o de dentro para fora, olha que interessante, né? E o de baixo para cima, né? Ou de cima para baixo, a gente tem a questão do brilho ou da intensidade. É só lembrar, pessoal, quando a gente tem a nossa televisão, né? E às vezes a gente quer mexer lá na configuração das cores, a gente pode trabalhar essa questão ele tem lá matiz, né, saturação, a questão do brilho, ou no computador de vocês, quando vocês querem fazer o ajuste, né, do monitor, né, às vezes para poder
ficar mais ajustado, né? Então é a mesma coisa, você tem lá os parâmetros IHS. Antigamente a gente tinha mais o RGB, né? Hoje a gente tem também o IHS, né? Muito bem. Então aqui a questão do brilho e a intensidade. Esse brilho e intensidade, pessoal, ele vai dar também a ideia de contraste para a gente, tá? Então aqui ele também é chamado de valo, mas aqui no nosso universo do IHS, né? Aqui esse é o nosso I, tá? Então que vai aí para um brilho, menos brilho, né? Para, vamos falar assim, tons mais escuros, menos brilho e mais brilho, né? Quanto mais brilho, né? A gente tem aqui esses espaços de cima. Ou seja, quanto mais para a direita, né? Mais para cima, né? A gente vai ter a questão da pureza, da intensidade e da matiz da cor pronunciado. Então aí a gente vai ter a certeza, olha, então aqui a gente tem a tonalidade mais verde, dá para ver, né? Vermelho, né? Azul e assim por diante. Tá joia, pessoal? Então, para explicar para vocês, né, o que é RGB e o que é IHS, porque a gente vai utilizar no procedimento da fusão de imagens. Ok. Bom, pessoal, aqui, né, no Spring, o processo ele é relativamente simples, né? O trabalho que a gente teve foi de recortar as bandas, né? Como eu disse para vocês, o importante é ter tudo casado no mesmo número de linhas e colunas. O que eu quero dizer? Você tem que fazer o recorte das bandas com o mesmo retângulo, igual eu fiz. Agora a gente vai entrar, então, no processo da fusão. Então, quais arquivos que a gente vai precisar? Né? Daquelas bandas, justamente as bandas recortadas. Né? Então, vamos vê-las de novo aqui. Ó, então, B3, né? Que a gente tinha visto. Isso, deixa eu dar um pouco menos de zoom. Né, para vocês entenderem aqui o recorte, né? Como eu disse, que pega aí essa parte urbana aqui, né? De Caldas, certo? E aí eu sugiro para vocês também fazer esse exercício, esse exemplo com outras localidades aí, né? Pega aí Poços de Caldas, Alfenas mesmo, né? Varginha, cidade de vocês, tá? Nada impede, tá? E é bem interessante porque vocês praticam. Então estamos aqui com a B3, certo? Então vai ser sempre essa 203141, né? Do órbita ponto, né? Que a gente utilizou. Aqui também a gente tem a nossa B1, né, que seria a nossa azul. Tá? Vamos achar a outra aqui, ó. A B2, né, que é a verde. Vamos voltar aqui para a nossa vermelha. Né? E temos também a nossa... Cadê aqui? Cadê a infravermelho próxima? Vamos achar ela. Isso. Na verdade, são essas, o retângulo, né? Que ele recortou. É esse B2 recorte Caldas Urb, né? B2 recorte Caldas Urb, né? Depois a gente vai ter cadê aqui o B3? Tá? Cadê o B3? Então tá tudo na mesma perspectiva de linhas e colunas, né? E o B4 recorte Caldas. Agora sim, certinho. Muito bem. Vamos então entrar com as imagens. Vamos lá. Então, a gente vem então no menu Imagem e a gente vem aqui em Transformação. Okay? Transformação. Então, lembrando que a gente já viu, né? Que a gente acabou de recordar.
a gente vai transformar o espaço RGB para o espaço IHS. Então, a gente, aqui no R, né, no plano de entrada, a gente já vai colocar a nossa composição. Vamos colocar aquela composição que aparece a mata em vermelho, né? Ou seja, que ele tem a questão da banda do vermelho e do infravermelho próximo, né? Então, a gente pega aqui 3 bandas que vai dar essa composição, tá? Então, seria, vamos achar aqui, seria, pode ser a B2 recorte Caldas, né? B2 recorte Caldas Urb, né? Certo? E aqui ele dá a banda e dá a resolução espacial da imagem. 8 metros de pixel, é a nossa WPM. No G, tá? E essa R aqui, ó, ela vai ficar só para forma, porque a hora que ela virar o I, né, no IHS, depois ela vai ser substituída pela pancromática. Vocês vão entender, tá? O G, então vamos procurar aqui a banda verde, certo? Que é a banda 3. Aliás, já é, na verde não, a verde é a 2 aqui. A gente já vai procurar a banda do vermelho. Então, vamos no B3. Cadê aqui? Isso. Já estamos aqui. Essa é a banda do vermelho, na WPM. Ok? Deixa eu ver se a gente consegue selecionar aqui. Isso, não precisa nem fechar. Já vem aqui. E aí, a gente vai colocar a nossa B4. Vamos achar a nossa B4. Achamos. A infravermelho próxima. Executar. Agora sim, fechar. E o nosso PI de saída vai ser o nosso B, né, 234, underline, RGB. Tá? Que aí que é a banda do 2, o 3 e o 4, aqui sendo elas em RGB. A gente vai transformar para IHS. RGB para IHS. Ao clicar aqui, ó, ele ainda está dando a questão da resolução espacial final, ou seja, a gente ainda não executou a fusão, tá? Então, seria 8 metros. Tá? A fusão vai vir no processo em seguida. Aqui essa opção é importante, tá? Essa questão aqui da resolução radiométrica. Por quê? Por default, né, por definição, ele deixa 8 bits sem sinal. Essa imagem, pessoal, ela não tem 8 bits. Ela tem 10 bits. Ela tem 1024 subdivisões de tons de cinza, né? Então, o que contempla aqui para a gente explorar a potencialidade dessa imagem, ela não tem 10 bits, aqui uma configuração para 10 bits, mas a de 16 bits, né, que é o de 0 a 65 mil tons de cinza, tá ótimo, né? A gente consegue. Então, a gente vai executar. Ok. Vamos executar. E ele, então, vai transformar essas imagens de RGB para imagens em IHS. Tá? Então, ele está aqui processando. Vou dar um pause aqui. Bom, qual que é o próximo passo agora, pessoal? Agora a gente vai pegar essas imagens da representação IHS, tá, que foram geradas, tá? Então, ele vai ter algumas questões aqui do seu I, né, da intensidade, tá? Aqui do matiz, tá? Aqui no monocromático, tá? E aqui da saturação, tá? Bom, isso aqui não é importante para a gente. Isso aqui ele é uma ferramenta para a gente poder voltar para fazer a fusão, tá? Como que a gente vai fazer então? A gente pega aqui na imagem, tá? Vem aqui cadê a transformação? IHS. E agora a gente vai voltar. Agora que é o pulo do gato, pessoal. IHS. Tá? IHS para RGB. A gente vai voltar. Como que a gente volta? Por que que a gente vai fazer isso? Por quê? No fator I, tá? Justamente
agora a gente vai colocar a banda pancromática, pessoal. Vamos achar aqui a pancromática, certo? Vamos lá. Então, aqui no I, pessoal, né, a gente vai, então, selecionar a imagem, tá, que é a pancromática recortada, certo? Então, olha que sacada, ó. Então, de RGB para IHS, na volta do IHS para o RGB, ó, a gente, como que a gente fala? A gente tem uma banda infiltrada aqui, ó. Né? Então, a gente vai ter a pancromática. É aqui que vai rolar a fusão. Tá? No H, a gente vai colocar, então, a mesma do H que a gente gerou. Tá? Vamos procurar aqui. Vamos lá. Isso, ó. A 234 RGB H. Executar. E a 234 RGBS, tá? S com H e S com S, tá? Então vamos lá. Colocar, opa, não pode trocar aqui, ó. Isso, executar. E agora aqui, aí a gente vem aqui no S, né? Muito bem. Então na I, em vez de a gente colocar a I aqui, ó, porque se a gente coloca o IHS, ele vai voltar para aquela imagem normal, né? O que acontece? Na I, a gente colocou a pancromática, né? No H, a gente colocou a transformada de H, tá? Da tonalidade. E na S, né, a gente vai colocar a S, para voltar para o RGB. Então, aqui a gente já pode colocar, ó, B, fusão. Tá? B, fusão, URB. Tá? Que vai ser a fusão, então, vou até colocar aqui B234. 234, tá? Fusão URB, certo? E aqui, ó, a hora que eu coloco aqui a questão do IHS, ó, ele já vai vir com uma resolução espacial final de 2 metros, tá? Na verdade, não precisa nem colocar esse 234, que ele já vai, a fusão já é, vou colocar aqui PAN, na verdade, né? PAN, B, underline PAN, fusão, URB. Tá? E aí a gente vai executar. Certo? Ele vai fazer então o processo da fusão. Tá? Como a imagem é recortada, né? Então acontece aí dela vir... ela tem um tempo de processamento mais rápido. Ok? Muito bem. Então vou fechar aqui essa tela 4. Tá? Tela 3, vou fechar também. E a tela 2. Tá? E aí eu vou vir aqui então, olha, apareceu esse aqui sem querer. Tá, ele está na tela auxiliar. Vamos ficar aqui na tela auxiliar, pessoal, que isso aqui é interessante. Tá? Aqui na aba da tela auxiliar. Vou pedir então para vocês, tá, colocar aqui a fusão. Ele gerou um RGB das 3 fusões aqui, ó. Tá vendo, ó? B, PAN, fusão, URB, R, P, PAN, fusão, URB em G, e B, PAN de fusão, URB em B, né? Em RGB. O que a gente vai fazer aqui, ó? Foco aqui, ó, tá? Vamos ter um foco aqui, ó, onde eu estou com o cursor. Aqui, estou na tela auxiliar, tá? Aqui eu vou colocar, então, R, certo? Aqui o G. Deixa eu tirar primeiro essa imagem que está aqui em cima. Tá? Vamos sair daqui. Ó, então eu aproximei bem. Tá vendo, gente? Vou colocar o B aqui, na verdade, né? Vou colocar o B, o G e o R. Isso, muito bem. Excelente. Olha só a imagem que a gente tem. Ah, professor, essa imagem está um pouco apagada, né? O que a gente tem que fazer, então, para poder melhorar a acuidade visual dessa imagem, pessoal? A gente tem que jogar um contraste, né? Então, aqui, ó, em BGR, né, com as bandas da pancromática fusionadas, bandas fusionadas, né? Pancromática e multispectral. Eu venho aqui em imagem, contraste, certo? E aí, ó, vou até deixar aqui essa janela do lado. Posso mexer aqui, ó, né, com
aqui o perímetro urbano de Caldas. Eu venho então aqui no contraste básico, clica aqui do lado do histograma com o botão esquerdo do mouse e aqui no pé direito dele, né, botão direito. Espalhamos o histograma aqui no canal vermelho. Tá? Agora a gente vai pegar aqui no canal verde, tá? Vai fazer a mesma coisa. Ó. Aqui ele está bem para cá, não vai dar para espalhar muito, mas a gente vem com o botão direito aqui, né? Aplica então aqui o contraste no canal verde, olha só como que já está ficando. E aqui finalmente no canal azul, ó, então a gente vem aqui, tá? Clica com o botão esquerdo aqui na esquerda e com o direito no direito. Aplica o contraste. Né? Muito bem. E aí a gente já pode gerar uma sintética, né? Ou seja, a gente pode colocar B234, né? Pan, ok? Underline, urb, tá? E se alguém quiser colocar sint de sintética, pode ser, tá? Mas aí fica já está, na verdade, né, uns caracteres muito grandes. A gente vai ter uma imagem só aqui nisso tudo, pessoal. Então, aqui eu vou salvar. Tá? Ele está agregando, então, essas 3 bandas contrastadas numa imagem só. Eu vou fechar. Eu não vou manter o contraste aplicado nas originais, da qual eu obtive essa imagem, tá? Certo? Professor, mas aí voltou tudo, né? Não, sim, voltou nas originais. Aí eu tiro aqui, né? Posso tirar aqui, tiro aqui também. E aí, ó, sintética. Olha só, eu tenho uma imagem com isso. Tá, professor, e aí, né? O que tem de legal essa imagem pancromática? Vamos analisar aqui então. Então vamos entrar aqui, ó, a gente está numa resolução espacial de 2 metros. Né? A imagem é boa pra caramba. Né? Um produto aí que é gratuito. Né? Aqui tanto do ponto de vista do urbano, né, quanto das suas adjacências, né, sendo aí pastagem, questão da mata nativa. Olha como a gente consegue observar melhor a textura da mata nativa, aquilo que eu falo para vocês, uma textura bem rugosa, né? Em contraste, por exemplo, né, quando a gente tem a questão de um eucalipto, que tem uma textura bem aveludada, olha aqui um do lado do outro, ó, como tem diferença. Né? Isso a gente consegue observar melhor numa imagem que é fusionada, né, com a imagem pancromática com a multiespectral. Aí vocês vão me perguntar, professor, por que a gente não trabalhou com isso desde o começo? Por causa do volume de dados, meus queridos, né? Não existe máquina que aguente fusionar, por exemplo, um município inteirinho. Né? Foi um trabalho danado para a gente poder importar, por exemplo, aqui pelo Spring, a cena da pancromática para a gente poder cortar depois. Né? Então a resposta é essa, gente. São 2 respostas, na verdade. A escala, né, que também não tem sentido você trabalhar com uma escala municipal, exemplo, 1 para 250 mil, nesse caso aqui, e também do volume de dados que a gente tem de informação. Né? Então, é isso. Então, vamos aproximar aqui, ó, olha só a rodovia, como que pega, até os carros aqui pequenininho a gente consegue ver, né? Olha só o trevo, né? Então, aqui o ginásio de esportes de Caldas. Né? Isso que eu falo para vocês, né? O cemitério aqui no meio, né? Então a gente consegue ver com detalhes os arruamentos, né? Questão até da arborização da cidade, é bem interessante. Dá para fazer uma classificação supervisionada aqui em cima dessa pancromática, dessa fusionada? Dá, ou se dá, né? Então vocês podem tentar também, né? A partir de um produto híbrido, né, que é a fusão, a gente consegue sim. Né? Professor, mas será que tem diferença mesmo, né, dessa imagem, né, fusionada com aquela que a gente estava usando? É tanta diferença assim a ponto de compensar a gente fazer esse procedimento?
Uai, a gente pode comparar, né? Então eu venho aqui, por exemplo, na principal e eu vou procurar, ó, olha só o que eu fiz. Eu vim para a aba principal, né? Na aba auxiliar está aqui a imagem fusionada, tá? Então eu vou vir aqui na minha principal, na aba principal, e na aba principal eu vou procurar aqui o recorte da sintética da 234 multispectral normal. Vamos lá, vamos ver se eu acho ela. B234. Espera aí, só um minuto, pessoal. Isso, aqui, né? Ó. Muito bem. Achamos aquela imagem que a gente estava trabalhando, aqui com a área da mineração. Vamos chegar aqui no município de Caldas. Deixa eu só tirar isso aqui. Espera só um minuto, pessoal. Isso, vou tirar essa daqui. Isso, muito bem. Então, aqui na 432, multispectral. Né? Aqui o nosso município de Caldas. Tá? Olha aqui. Né? Ah, é verdade, professor. Parece que não está tão definido assim, né? Mas vou ensinar vocês aqui um jeito bem interessante da gente observar isso aqui no tempo real. Tá? O que eu vou fazer? Olha só, na auxiliar está aqui a imagem fusionada. Aqui está aquela de composição normal. Como que eu vejo um em cima da outra? Tá vendo que a gente tem essa ferramenta aqui, esse verdinho, escrito acoplar? Muito bem. Aí eu vou pedir para vocês virem aqui, né, no drop-down, nessa setinha aqui preta, tá? E vir aqui em auxiliar. Ele vai acoplar essa tela com a tela auxiliar, para a gente ver a diferença. A gente vem aqui no auxiliar, acoplou. Ah, e agora como que eu vou ver? Isso, aí eu seleciono, ó, esse cursor de área. Tá vendo? Cursor de área. E aí, ó, eu clico e arrasto, ó. Clico e arrasto. Olha o que eu estou fazendo. Clico e arrasto. E aí eu clico de novo e clico com o botão direito dentro aqui do quadrado que ele formou, ó. Tá? Aí, ó, agora ele acoplou, ó. Aí eu clico de novo com o botão convencional e eu começo aqui a deslizar sobre a imagem de 8 metros e a imagem de 2 metros. E notem aqui a diferença, pessoal. Deixa eu vir um pouquinho mais para cima aqui. E aqui eu faço de novo, né? Olha que legal. Olha que bacana a questão da diferença de detalhamento dessa imagem. Né? Vamos explorar mais isso aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Né? E olha como que o pixel estoura aqui nessa escala de 1 para 9.000, mais ou menos. E aí eu venho com o meu cursor de área, desenho de novo. Olha só que legal, ó. Ó, agora vocês conseguem notar a diferença, ó, de uma imagem fusionada. Né? Olha só, olha aqui a rodovia, ó. Ó como o pixel estoura na outra e nessa aqui, ó, fica bem mais detalhada. Mas o grande lance é o urbano, ó, sem dúvida. Ó. Olha que legal, ó. Tá vendo? Ó? Fica bem evidente, fica bem nítido a questão da malha urbana, né? E aqui eu posso vir um pouco mais para cá também. Né? Vamos mostrar aqui, por exemplo, a mata nativa. Né? Para o pixel de 8 metros. Isso, ó, tá vendo? Ó? Ó como que detalha bem mais a questão da textura, ó, né? Então é uma imagem aqui muito boa, né? Muito boa para a gente trabalhar. Estou passando bem devagar para vocês observarem. Questão da textura que a gente consegue identificar mais, né? E aí eu vou voltar aqui, ó, por exemplo, aqui nessa subdivisão aqui da mata nativa com o eucalipto, né? Vamos ver como que vai ficar na fusionada, né? Em relação à convencional. Olha só, ó. Certo, ó. Olha que legal. Né? Excelente, ó.
Muito bom, né? Aqui ele está esse branco em cima porque é o limite justamente do nosso retângulo envolvente, né? Que a gente recortou a imagem para trabalhar, né? Então, olha aqui, por exemplo, a questão da rotatória, né? O com e sem, né? Olha só, com e sem. Dá para dar até mais um? Vamos dar mais um, vamos explorar. Agora a gente está até, nem está acostumado, né, a ver uma imagem dessa, né? Olha aqui o grau de detalhe, que bacana, ó. Muito bom, ó. Ó, excelente. Produto aí de muito boa qualidade para se trabalhar. Certo, pessoal, é isso, né? Eu acho que eu tinha para falar para vocês sobre fusão de imagens, né? É isso. Vocês podem testar aí outras composições para trabalhar, né? Outras abordagens, né? Então, ele é uma ferramenta das mais importantes aí para a gente trabalhar na questão do processamento digital de imagens, né? Tem lá eu gostaria que vocês dessem uma olhada no capítulo, né, do livro do Álvaro Crosta, que fala da questão da fusão de imagens, para vocês associarem, né? Vocês viram, na verdade, além do produto final, tem a questão do método que a gente trabalhou, a questão do IHS, né? A sacada, né, da gente transformar um espaço de representação de cores do RGB para o IHS, né? E depois, ao retornar do IHS para o RGB, a gente infiltra uma banda pancromática no fator I, né? E aí a gente tem, então, o casamento de uma imagem pancromática com a multispectral. E é aí que dá esse resultado aqui, tá? Que a gente chama, então, de fusão. Tá, pessoal? Então o que eu tinha para falar é isso para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, o próximo assunto que a gente vai trabalhar é a questão do registro de imagens, importantíssimo, né, para a questão da análise multitemporal e também a questão do índice de vegetação. Bom, obrigado, pessoal, e é isso aí. Valeu!